Bom dia, Deus. Seja o nome do Senhor. Agradecemos mais um dia, né? Um dia a todos, irmãos, né? Essa quarta-feira que o Senhor preparou para nós, né? Hoje é o dia 22 de abril de 2026. Você que ainda não convidou, vá lá no seu grupo, envie o link, convide mais pessoas para estar conosco nessa manhã, na presença do Senhor, adorando a Ele, né? Dando a primícia do nosso dia, né? Em nome de Jesus. Vamos começar então, né? Esse dia abençoado, profetizando sobre a nossa vida. As palavras do Salmo 91. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor e eu livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Dando a oportunidade, eu convido, né, nessa manhã, para estar adorando ao nome do Senhor, a pastora Josiane. Pastora, adorar o nome do Senhor e em seguida, se puder dar início fazendo a oração também, tá bem? Hoje o nosso ministrante é o pastor Reinaldo, né? Em nome de Jesus, agradecemos a senhora. Amém. Bom dia, graça e paz a todos. Amém? Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei para onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Oh. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada.
nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença me basta, eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Oh. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a esse Deus maravilhoso, né? A oportunidade que Ele nos concede de mais um dia, mais uma manhã, estar na presença dEle, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã, Pai, por mais um dia, Senhor. Apresentamos a Ti, Senhor, esta quarta-feira, consagrando ela a Ti, Senhor, e tudo quanto for feito, Senhor Deus Santo, sobre esse devocional, meu Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus Santo, abrir os nossos olhos, nosso ouvido, Senhor, a nossa mente, para que possamos ver, ouvir e entender, Senhor, daquilo que o Senhor virá falar conosco através do teu Filho, Senhor. Pai, eu quero, Senhor Deus Santo, agradecer, Senhor Deus Santo, a Ti por tudo que o Senhor fez, faz, assim como esse louvor. Se nós não tivermos a Ti, Senhor, nós não teremos nada. Porque nada podemos, Senhor, se não for o Senhor conosco, se não for o Senhor fazendo em nós, meu Pai, para que tudo possa, Senhor Deus Santo, sair bem, ó Deus, no nome de Jesus. Pai, toma, Senhor, teu filho, a qual estará ministrando, Senhor, pastor José Reinaldo, Senhor, a tua palavra. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor já falou no profundo ao teu coração, que o Senhor já ministrou sobre ele, Senhor Deus Santo, a tua palavra, o maná fresco vindo do céu, Pai, o qual ele é, Senhor, um canal de bênção para entregar a nós aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Fale conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo, Senhor Deus, que vai, Senhor, afagar o nosso ego, meu Pai. Ah, Jesus, mas aquilo que nós precisamos aprender de Ti, a Tua palavra, que é viva, pura e eficaz, que venha, Senhor, trazer o conforto, o fortalecimento, o renovo, que venha, Senhor Deus Santo, trazer, Pai querido, Pai amado, ânimo, meu Pai, em nome de Jesus, levantar todos aqueles, meu Pai, que precisam, Senhor Jesus amado, ser levantados através da Tua palavra. Seja com teu filho, a tua casa, a sua família e ministério. Continue, ó Deus, usando e falando, Senhor, através dele, conforme a sua vontade. Assim eu oro, glorifico o teu santo nome por mais um dia, por mais uma manhã, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Fernanda. Glória a Deus. Muito obrigada, pastora Josiane, que Deus abençoe a sua casa, sua vida, o seu ministério, em nome de Jesus. Pastor Reinaldo, com a palavra, né? Venha transbordar o nosso coração aí. O senhor tem 20 minutos para colocar no nosso coração, que o senhor já transbordou no seu, né? Se o senhor puder também já estar fazendo no final a oração final e dando a bênção apostólica em nome de Jesus, a gente lhe agradece muito. O senhor esteja com o senhor agora, nesse palavra abençoada. Amém. Glória a Deus, né? Bom dia a todos. A paz de Cristo a todos. Que Deus abençoe. Que Deus guarde, né? Nos proteja nesse dia maravilhoso. Né? Mais uma vez aqui para trazer esta palavra aos nossos corações. Né? Uma palavra que Deus colocou no meu coração ontem. Né? Eu quero estar trazendo esta palavra, né, hoje, na qual o Senhor ele vai falar com cada um de nós, né, através da sua palavra. Então, esta palavra está no livro de Ezequiel, capítulo 37. Aí vamos estar lendo a partir do verso 1
né, até o verso 14, né, para não ficar muito estendido. Então, aqui eu tenho como tema dessa mensagem, né, uma lição de esperança em tempos difíceis. E foi justamente o que aconteceu, né, quando Deus ele usou esse profeta Ezequiel, né, na qual o próprio livro, né, foi escrito pelo profeta, né, durante o exílio do povo de Israel na Babilônia, onde esse período eles estavam passando por um momento difícil, né, um período marcado por desespero, perda de identidade, sensação de que Deus não estava com eles. Então Deus ele usa o profeta justamente nesse tempo difícil, né, para mostrar, né, que Deus ele é capaz, né, de fazer aquilo que muitos de nós talvez estejam perdendo a fé, a esperança, mas é justamente nesse meio, nesse intervalo que Deus age sobre a nossa vida, nos dando esperança. Foi justamente isso que aconteceu. Vamos ler aqui o texto, onde o Senhor ele diz assim que a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos ou sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhe: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei o espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrireis com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize aos espíritos, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o Senhor soberano: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetizei, e diga-lhe: assim diz o soberano o Senhor: o meu povo vou abrir o seu sepulcro, ou o seu túmulo, e fazê-lo sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os céus, os seus túmulos, e o fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês virão, e eu o estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e fiz, palavra do Senhor. Né? Então, que texto maravilhoso, né, para a nossa vida, né, no momento que eles estavam ali sem esperança, né,
esse texto ele fala sobre a nação de Israel, que estava morta, né? Morta no sentido espiritual, né? Sem esperança de vida, sem ânimo para sobreviver, sem ânimo para continuar lutando, né? Perseverando. E muitas das vezes estamos assim, né? Há pessoas que estão assim, talvez sem esperança, talvez em desespero, sem acreditar mais em nada, né? Então, aqui o Senhor ele está nos alertando, né, que em tempo de crise, em tempo de luta, em tempo de angústia, ele está conosco. Ele está sobre a nossa vida, né? Então ele quis mostrar que para Deus tudo é possível, né? A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê, né? Às vezes algo impossível acontece sobre a nossa vida quando nós confiamos no Senhor. Então ele usou esse profeta justamente também provando, mostrando, né, para ele que quando nós estamos com o Senhor, quando Deus está na frente, tudo é possível, né? E aquele profeta, mediante a fé, né, quando ele diz, ó, tu sabes, né? Só tu sabes, né? Quando Deus ele faz a pergunta para ele, diz, ó, só tu sabes, né? Então, somente Deus, quando nós usamos a nossa fé, Deus ele faz milagres acontecerem. Quando nós usamos a nossa fé, Deus faz algo extraordinário acontecer sobre a nossa vida. E ele nos traz esperança, ele nos traz ânimo, né? Quando estamos sem ânimo, quando estamos sem força, Deus ele nos dá novamente, ele nos renova novamente, né? Ele nos torna vivo novamente, né? Como ele tornou esse vale, porque assim, para o homem era algo impossível, né? Você se deparar com um monte de ossos, como a própria palavra de Deus diz, que esses ossos eles estavam sequíssimos, né? O osso sequíssimo, quando você pega nele, ele se derrete todo, né? Então, para o homem era impossível, né? Mas para Deus, ele mostra para nós que tudo é possível para ele, né? Tudo é possível, né? Aquele que crê, né? Aquele que coloca a sua fé em Deus, ele vai ver milagres acontecendo, ele vai ver coisas acontecendo, né? Então, essa é a nossa esperança em tempo de crise. Essa é a nossa esperança no momento difícil, no momento de tribulação, né? Então eles estavam vivendo esse momento, mas Deus usa o seu profeta para mostrar para eles que tudo é possível. Eles, olha, eu porei sobre vocês, né, pele, né? Eu porei sobre vocês vida novamente. Eu porei sobre vocês o espírito de vida, porque eles estavam mortos espiritualmente, né? Então era toda a nação que estava ali morta, porque eles tinham perdido a esperança, né? E eles tinham a sensação de que eles estavam abandonados pelo Senhor, mas eles não estavam abandonados, né? Porque Deus estava ali, porque Deus ele ama o seu povo, né? Então eles estavam ali num estado de desolação, né? Então Deus ele traz essa visão dos ossos secos, na qual ele estava simbolizando a morte espiritual, né? E a falta de esperança. Mas Ezequiel ele tinha uma missão, ele tinha um chamado, né? Ele era um porta-voz de Deus no meio daquele povo, né? No meio daquela situação crítica, ele era uma voz, né? No meio daquele povo ali para trazer esperança, né? E às vezes Deus ele usa pessoas, né? Ele usa pessoas ali para trazer esperança, ele usa pessoas ali
Ele usa os seus profetas para trazer ânimo, para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, aonde não tem amor, porque Deus ele faz assim, porque ele é especialista nisso, né? Ele é especialista em fazer milagres. Ele é especialista em trazer esperança onde não há mais esperança. Deus é especialista nisso, né? E isso é que nos fortalece todos os dias. Quando nós amanhecemos ali desanimados, Deus vai lá e nos dá uma injeção de ânimo, né? Ele usa alguém, né? Quando Deus ele quer usar alguém, né? Até no tijolo ele manda escrever, né? A sua mensagem para chamar a atenção, né? Então ele usa pessoas, porque ele é o nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Então o profeta ele é levado a esse vale, né? Sequíssimo, né? Aonde nós vemos essa, se imaginarmos, né? Nós veremos uma imagem, né? Ali na nossa frente, ali uma imagem, né? Devastadora de ossos. E talvez pelo nosso pensamento colocamos a nossa mente, rapaz, isso aqui não tem solução. Mas Deus ele vem e diz, olha, há solução sim, porque eu estou contigo, porque eu sou contigo, né? Para te trazer a solução. Então, esse é o nosso Deus poderoso. Esse nosso Deus que precisamos cada dia mais nos fortalecer nele e não desistir, né? E não desistir. Né? Ontem eu conversava com uma senhora e ela dizendo, pastor, eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais forças porque, né, as minhas forças já foram tantas lutas, né? E ela perdeu um filho, né? Esse filho ele foi assassinado, mas ficou o pai e o outro filho, né? Que eles são alcoólatras. Né? Então, todos os dias ela luta com esse marido, com o filho, né? Depois da perda desse outro filho. Então, a vida dela vive assim, todos os dias. E ela dizendo, pastor, eu não tenho mais forças para lutar, porque todo dia é assim, né? Não tem um dia que eles não bebam. Né? Eu digo, olha, Deus está com a senhora. Deus ele é a solução para a sua vida. Se você está de pé, se você está até aqui, é porque o Senhor está lhe sustentando, né? E ele vai lhe sustentar até o fim, porque ele está contigo, né? Então, essa é a nossa esperança de que Deus ele está na caminhada, de que Deus ele está no controle. Deus ele nunca foge do controle, né? Ele nunca saiu do controle. Ele continua, mesmo diante das lutas. Às vezes a gente pensa assim, eu não tenho mais força, eu não tenho mais vida, mas Deus está lá. Ele não te abandona. Nós abandonamos ele, mas ele não abandona aos seus filhos. Ele continua, né? Ele continua ali. Ele continua nos dando força, nos dando esperança, né? Então, às vezes a gente está ali numa sensação de desespero. E quando o Senhor ele vem, ele nos dá uma sensação de ânimo, de que tudo vai dar certo, de que tudo já deu certo. E isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso para a nossa vida, porque o Senhor, ele é sobre cada um de nós, né? Então ele diz, filho do homem, poderão viver estes ossos? Né? Então essa foi a pergunta, né? Então ali o Senhor ele está fazendo um teste, né, para com o profeta.
E olha o que o profeta diz: Senhor Deus, tu sabes, né? Tu sabes. Então, quando nós estamos passando por momentos de luta, iremos falar para o Senhor: Deus, o Senhor está nessa luta. O Senhor está me dando força. O Senhor está me sustentando até aqui. Só tu sabe todas as coisas, né? Então, isso ativa a nossa fé, a nossa esperança. Eu vou conseguir, eu vou vencer, né? Eu vou alcançar algo. Então, isso é maravilhoso. Então, é isso que o Senhor ele quer ouvir de nós. Então, ele queria ouvir do profeta isso. Por isso, ele colocou o profeta ali diante de um vale, né? Que para o homem ali não significava nada. Mas o profeta entendeu o recado de Deus. Ele disse: Senhor, tu sabes, né? Tu sabes tudo. Então, essa resposta, ela demonstrou fé, né? Na capacidade de Deus a realizar a obra. Então, isso é que Deus quer ouvir de nós. Quando estamos passando por um momento difícil, ao invés de murmurar, né, vamos dizer: Senhor, tu podes. Senhor, tu sabes. Tu está aqui. Tu está na direção, tu está no controle, né? Porque essa casa é tua, essa família é tua, esse trabalho é teu, né? Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos fazer algo, tudo que for fazer, devemos fazer como se fosse para Ele, né? Para não termos motivo de murmurar, né? Para não termos motivo de pensar que estamos fazendo para o homem, não, mas nós estamos fazendo para Deus. Por isso ele diz: oh, tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor, né? Porque isso vai nos dar mais, como é que eu posso dizer? Vai nos dar mais ânimo para fazer. Porque se fazer como se fosse para o homem, né? Nós vamos desanimar, não vamos fazer porque achamos que é para o homem. Mas quando é para Deus é diferente, né? Quando é para Deus, as coisas mudam. Então é isso, né? Então o profeta, ele entendeu, né, que Deus estava ali, né? Por isso ele disse: olha, tu sabes, Senhor. Deus não iria colocar ele à toa ali, porque Deus ele tem um propósito na nossa vida. Ele não nos coloca em lugares à toa, né? Às vezes Deus ele usa o ser humano. Ele coloca o ser humano, às vezes, em lugares, né, para abençoar. Né? Ele nos usa. Às vezes, ele usa alguém, ele coloca alguém ali, lá dentro de um hospital, para você ser usado ali. Né? Ele coloca alguém lá dentro de uma empresa para ser usado ali. Né? Então, Deus é poderoso em fazer milagres. Né? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, que Deus ele venha nos abençoar nesta palavra, que seja um dia abençoado, um dia produtivo, um dia transformador, que aonde você for, aonde você colocar os seus pés, as suas mãos, lá você será bem-sucedido. As pessoas que irão conversar contigo hoje irão ser abençoadas, né? As pessoas que você for hoje, né, falar com elas, elas irão ser abençoadas. Você vai ser usado como profeta para falar com essas pessoas. Porque Deus está na frente, Ele está no controle de todas as coisas. Né? Ele está no controle. Porque Deus é Deus. Né? Eu lembro de uma história, só para a gente finalizar, que um certo jovem ele foi trabalhar numa empresa
E lá ele chegou para o pastor, né, os primeiros dias, ele disse, pastor, eu não vou continuar porque naquela empresa, porque lá só tem ímpio. Olha só o pensamento dele. Né? Lá só tem ímpio naquela empresa. Ele disse, meu filho, mas foi justamente lá que Deus te colocou. Justamente no lugar dos ímpios. Deus não vai nos colocar no lugar onde tem crente. Né? Porque Ele quer para você ganhar aquelas vidas. Né? Então, ele disse, olha, continua lá e Deus vai te usar lá. E ele começou a usar a estratégia, né? E esse jovem, ele começou a ganhar aqueles funcionários para Cristo. E quando ele se deparou, tinha 15 pessoas já cristãs lá na empresa que ele trabalhava. Né? Então, quer dizer, Deus usou ele naquele lugar, mas o inimigo queria tirar ele de lá. Mas ele permaneceu. Ele foi buscar um conselho do pastor dele. Né? Então, aonde a gente pisar, é porque Deus quer para você fazer a obra dele, né? Através da palavra. Né? Quando você tiver a oportunidade, fala de Jesus. Né? Quando você tiver essa oportunidade, pregue para ele ou para ela. Né? E assim Deus vai te usando. Em nome de Jesus, tá bom? Que Deus possa abençoar poderosamente. Amém? Eu queria, né? Podemos orar para finalizar, né? Que Deus possa estar abençoando. Então, vamos orar, né, nesse momento aqui, para finalizar, né, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar manifestando o seu poder. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra, por esta mensagem, na qual o Senhor colocou no nosso coração, Deus. Assim como o Senhor usou o profeta Ezequiel, Senhor, para profetizar sobre aquele vale de ossos secos. Meu Deus, que o Senhor possa nos usar, Pai, para profetizar sobre pessoas que estão desanimadas, pessoas que perderam a fé, que perderam a esperança. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar nos usando para levar esta palavra de ânimo, de conforto, essa palavra de sabedoria, porque a tua palavra é a palavra de sabedoria. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa abençoar a presente de Deus. Abençoe, meu Deus, a presente de Deus que tem abençoado pessoas através das mensagens escritas nas camisas, na qual o Senhor tem usado o Jean e toda a sua equipe, meu Deus. A pastora Mária, meu Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, a vida, Senhor, de cada um que faz parte dessa empresa, Senhor. Aqueles que estão chegando agora, Pai, que o Senhor possa estar abençoando e prosperando, Deus, a vida de cada um deles. Pai, que este dia seja um dia abençoado, uma quarta-feira abençoada por Ti, uma quarta-feira produtiva, próspera. E assim, Deus, nós declaramos, Senhor, toda a fonte de bênção sobre nossas vidas, sobre cada um de nós. E assim nós declaramos, Senhor, e assim, Pai, Te louvamos. E assim, Deus, colocamos a nossa vida diante do Senhor. Então, que você possa colocar suas mãos para o alto nesse momento, para receber a bênção apostólica, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a consolação, Pai, do Espírito Santo, Deus, esteja com cada um de nós nesse dia, em nome de Jesus. E assim seja, e que Deus abençoe cada um nesta quarta-feira, durante a semana, em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Nós temos Amém. Glória a Deus. Pastor Reinaldo, Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu ministério, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha um dia, semana abençoada, guardado e protegido
pelas bênçãos do Senhor, viu? Agradecemos a todos que fizeram presente nessa manhã, que possamos levar para este dia, né, essa injeção de ânimo que o Senhor sempre nos dá no nosso coração, né, fortalecendo a nossa fé, né. Pastor Ricardo, o senhor queria falar alguma coisa? Antes de encerrar aqui? Amém, amém. A paz do Senhor Jesus a todos.